A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sábado, final de semana, começou o final de semana, hoje é o último dia da nossa leitura diária, correspondente à lição número 11. Amanhã já é o dia onde vamos explanar toda a lição na escola dominical. Conto com a sua presença lá. A nossa lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, A oração que o Senhor Jesus fez aos discípulos. E esta oração foi tremendamente importante. Ele estava orando por ele, pelos discípulos. E se você ler o capítulo todo, nós não vamos ler o capítulo todo, porque nós já lemos a primeira parte dele. E hoje, no último dia, nós estamos lendo o meio deste capítulo, que é toda a oração que Jesus fez. E nesse capítulo inteiro, Jesus orou por ele mesmo, ele orou pelos discípulos e orou pela igreja futura, por todos aqueles que ouviriam a palavra e iriam crer na palavra de Deus. E o Senhor Jesus fez essa oração para que ele vencesse, porque ainda faltava todo o processo, todo o sofrimento de Cristo, a crucificação, a ressurreição. E foi quando ele disse lá no início, me glorifica para que eu te glorifique, cumprindo a missão que tu me deu. Depois ele ora pelos discípulos para que o Senhor proteja e os santifique e os separe do mundo, que o mundo é do maligno. E também orou e intercedeu por nós hoje, que a palavra precisava ser pregada. A missão precisava continuar. E por isso que Jesus separou aqueles homens para serem pescadores de homens e darem continuidade à pregação do Evangelho. Por isso Jesus também orou nessa oração por nós. O nosso textuário é um trecho desta oração do capítulo 17, no versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está aqui também no capítulo 17, no livro de João, capítulo 17, versículo 3. E a nossa verdade prática fala isso, que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e a de sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Então, meus irmãos, todo esse capítulo 17, aconselho você a ler e meditar nele. Se você quiser ouvir o que nós explanamos sobre ele, você volta lá na playlist dessa lição número 11 no canal, que nós lemos esse capítulo 17 de João na segunda-feira, e eu li bastantes versículos e falamos bastante sobre este capítulo. E hoje, no último dia, nós também estamos lendo João capítulo 17, mas somente os versículos 13 a 19. Vamos ler? Depois a gente vai falar um pouco sobre cada versículo. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Meus irmãos, isso é um trecho da oração que Jesus fez antes de ser levado à cruz. E esse trecho aqui, ele está intercedendo pelos discípulos. O tema que o autor deu para hoje, sábado, é Jesus intercede pela santidade dos discípulos. Santidade dos discípulos. O que é santidade? Nós também vamos ver santidade nestes versículos que nós lemos. E aqui, como ele diz, Jesus intercede pela santidade dos discípulos. Santidade, meus irmãos, é nada mais, nada menos que separação. Separação, destaque. É como você, mesmo estando no lugar, você não se mistura. Igual água e óleo. Se você pegar um copo de água e jogar óleo, vocês vão ver que eles dois, a água e o óleo, estão no mesmo copo, mas eles não se misturam. Então, isso é santidade, é uma separação. Nós estamos no mundo, mas nos separamos do mundo. Não vivemos segundo o mundo, não vivemos segundo o
maligno, porque o mundo jaz no maligno. Então, santidade é separação. E para a gente, antes de entrar no texto, vamos falar um pouco do que é mundo. Algumas pessoas ainda confundem mundo com o planeta Terra. Não, mundo não é o planeta Terra. O planeta Terra é o planeta Terra, criação de Deus para o homem. Mundo é um sistema que está no maligno, um sistema governado, comandado, e quem é o dono desse sistema é Satanás, é o maligno. Família, o seu trabalho, tudo que você vive, a igreja que você congrega, o carro que você dirige, a casa que você mora, não é mundo, ok? Vão passar a ser mundo se eles viverem segundo o maligno, segundo o que Satanás quer, segundo o governo e o comando do maligno. O que é o governo e o comando do maligno? O mundo. É a direção contrária da vontade de Deus. É o pecado, é a morte, pois em Jesus só há vida e santidade, separação, justiça, amor. O mundo não quer nada disso. Ele faz tudo o contrário a isso. São tudo que a carne pratica, são as obras da carne. E o mundo, ele não quer, não aceita e vai sempre lutar contra os frutos do Espírito que provém de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o mundo é todo um sistema governado por Satanás. Satanás é inimigo de Deus. Satanás é nosso inimigo. Então, se eu não faço a vontade de Satanás, se eu não faço a vontade do mundo, se eu não continuo nas trevas, escravo do pecado e da morte, eu não sou do mundo e o mundo não vai gostar de mim. Então, existe o planeta Terra onde nós habitamos, nós estamos aqui, existe a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que o Senhor deu às nossas mãos, nos confiou, nos abençoou. Isso não é mundo, desde que eu mantenha tudo que o Senhor me deu e confiou a mim, segundo a vontade de Deus, segundo a verdade, que é a palavra de Deus. Santidade. Eu não santifico só a mim mesmo, eu santifico tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu santifico o meu lar, eu santifico o meu carro, eu santifico o meu trabalho, eu santifico o meu corpo, eu santifico tudo. Eu santifico a minha mente, eu santifico a minha televisão, eu tenho que santificar tudo. Eu não posso colocar no meu rádio algo que seja do mundo, algo que seja do maligno. Eu não posso escutar uma música que seja do maligno e não seja feita para Deus, que não seja separada para Deus. E a melhor forma de nós não sermos enganados, achar que estamos nos santificando, nos separando, mas sendo enganados pelo diabo, que é astuto e não vai aparecer para nós feio, pegando fogo com rabo, chifre e tridente. Ele vai aparecer bonitinho para que você pense que é de Deus, mas não é. Então, só o Espírito Santo que vai nos fazer discernir as coisas de Deus para que a gente consiga, pela verdade, pela palavra, nos santificar e não viver segundo o mundo. Ler versículo por versículo que a gente vai conseguir inserir todas essas informações aqui com mais facilidade e entendimento. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. O Senhor está alegre porque vai voltar para o céu, porque vai voltar para Deus. Mas ele faz esta oração, quando ele diz isso, ainda estando aqui no mundo. Mas ele estava no mundo, mas separado do mundo. E porque estava separado do mundo, iria voltar para Deus. Por isso que ele falou isto aqui, para que esses homens, quando testemunhassem ele subindo aos céus, a plenitude da alegria que Cristo sentiria, esses homens também pudessem sentir. Por quê? Eles veriam que a separação e a santidade os levaria também para onde Jesus estava indo, porque Jesus, um pouco antes, disse para eles: eu vou, vocês não podem ir comigo, mas logo vocês estarão comigo no mesmo lugar, porque eu vou preparar lugar para vocês. Então, Jesus fez esta oração aqui porque ele já estava
intercedendo para que aqueles homens também testemunhassem, crescem e sentissem a mesma alegria que Jesus estava sentindo ao retornar para o Pai, porque se separou, se santificou, eles também iriam sentir se separando e se santificando. Vamos para o 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou por causa da tua palavra, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Jesus está dizendo nesse versículo, eu, que era o verbo, era Deus e estava com Deus, eu me fiz carne. O verbo é a palavra. Eu dei a palavra de Deus. Eu dei a tua palavra, que é a verdade, para eles, e eles a receberam, e eles não são do mundo, eles não vivem como o mundo por causa da tua palavra, porque eles receberam a tua palavra. E por isso eles não são do mundo, porque eu que também não sou do mundo, eu me fiz carne para vir aqui no mundo, mas não vivi segundo o mundo. Eu não fiz a minha vontade nem a vontade do mundo, eu fiz a tua vontade, Pai. E eu dei a eles a tua palavra, eles creram na tua palavra, e da mesma forma que eu não sou do mundo, eles creram na palavra que eu dei e hoje também não são do mundo. 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus não ia tirar eles do mundo. Jesus não podia tirar eles do mundo, porque era preciso que alguém continuasse a missão. Mas também era necessário que o Senhor se entregasse na cruz do Calvário, para que morresse, ressuscitasse e vencesse a morte, e vencesse o pecado, para que todo o poder fosse dado a ele. E por isso Jesus falou, eu não vou tirá-los do mundo, eu não peço que tirem eles do mundo, mas eu peço ao Senhor que os proteja do maligno, ou seja, os proteja do sistema, os proteja de Satanás, os proteja daquele que é o dono do mundo, de tudo aquilo que é contrário ao Senhor, que também é contrário a eles, porque o mundo, o maligno, os odeia por causa da palavra que eu trouxe para eles e eles creram e não são mais do mundo. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Separa-os, protege-os como óleo na água, na tua verdade. A verdade é a tua palavra, a palavra que Jesus deu a eles e eles creram. Mas eles precisam desta palavra para que esta palavra os separe. Nós só vamos conseguir nos separar do mundo, nos santificar no mundo pela palavra, que é a verdade. Ela é a luz para os meus pés. Ela é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho aqui neste mundo. Sem ela, eu vou ser enganado. E Jesus intercedeu e rogou, santifica-os, Senhor, na verdade. Separe o Senhor, dando a eles a verdade, porque a verdade não vai deixar que eles se corrompam, que eles sejam enganados. E a verdade é a tua palavra. Ok, meus irmãos? Entendemos? Amém? Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo para vencer a morte, para santificar não só os discípulos, mas todos aqueles que os discípulos pregaram a palavra, pregaram a verdade e chegou até nós hoje. O Senhor enviou eles ao mundo para resgatar do mundo, das mãos de Satanás, das mãos do pecado e da morte, através da palavra que é a verdade, que também os santificaria, que também os separaria, todos os que crescem, assim como eles creram e não mais eram do mundo. Por isso nós, eu e você hoje, estamos aqui falando dessa verdade, desta santificação e dessa separação. Por isso o Senhor tinha a preocupação que Deus os guardasse e os separasse na palavra, na verdade. Porque Deus ia enviá-los literalmente para o mundo para que eles resgatassem mais. E isso funcionou. Esses homens fizeram o trabalho deles e hoje nós estamos aqui falando da verdade e de santificação em Cristo Jesus. Versículo 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus diz bem claro aqui nesse versículo 19, em favor deles eu me santifico. E Jesus já não é santo? Sim, mas Jesus está querendo dizer, para que eu e você entenda, e para eles também, que eles estavam a ouvir esta oração. Jesus disse isso na oração, que eles estavam ouvindo, por isso nós estamos aqui lendo esta oração,
que o apóstolo João relatou para nós era para que eles entendessem que o próprio Cristo estava se separando e se manteve separado para poder vencer a morte. Ele veio ao mundo, não era do mundo, manteve-se separado, venceu a morte e tem todo o poder sobre o pecado e sobre a morte. Por isso ele disse: eu me santifiquei, eu me separei, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus se separou, se santificou, venceu a morte, venceu o pecado. Por isso, eles também se santificaram pela verdade. Por quê, meu irmão? Vamos entender esse último versículo. Imagina se Jesus não tivesse se santificado. Se Jesus não tivesse se mantido puro e separado, ele teria vencido a morte e o pecado? Não. Ele venceu a morte e o pecado, tem todo o poder sobre a morte e o pecado. Então, tudo que Jesus falou foi a verdade, porque ele venceu e se santificou pela mesma verdade que ele pregou, e esses homens creram e entregaram suas vidas por essa verdade. E porque esses homens entregaram as suas vidas, assim como o apóstolo Paulo também, eles fizeram do mesmo jeito que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo teve a frase: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Todos os homens até hoje que pregam esta verdade se separam, se santificam por essa verdade, estão continuando a missão de Jesus na terra. É por isso que o Senhor Jesus mora em você, porque você se separa, se santifica, e ele pode, através da tua boca, com o poder desta palavra que venceu o pecado e a morte, santificar e separar todo aquele que crê, todo aquele que ouve, crê e se converte e se santifica, se separa. Não vive mais segundo o mundo que é do diabo, do maligno. Nesta oração, foi para aqueles discípulos e foi para mim e para você hoje, que estamos no mundo, mas não nos misturamos no mundo. Nos separamos e nos santificamos a cada dia, vivendo segundo esta verdade, com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Que Deus abençoe o seu sábado. Até amanhã, para os que vão estar comigo lá na EBD, e até segunda também, com o primeiro dia de leitura diária da nossa lição número 12, que será do julgamento à ressurreição. Então, temos mais uma semana a partir de segunda-feira, se assim o nosso Senhor Jesus permitir e não voltar para nos buscar nesse final de semana. Eu espero que o Senhor abençoe muito a tua casa, abençoe a tua família, o teu trabalho, teu coração, a tua alma, a tua mente, separadas em santificação, através da verdade, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Criador de todas as coisas. A paz.